Minha cunhada sempre gostou de me humilhar, dizendo que eu era pobre, até marcarmos uma viagem para a Inglaterra. Foi nesse momento que uma atitude que tomei mudou tudo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. O calor do Rio de Janeiro naquela tarde parecia mais intenso do que o normal, ou talvez fosse apenas a fúria contida no peito de Mariana que a fazia sentir tudo à flor da pele. A família de seu marido, Gustavo, havia se reunido na casa da sogra para discutir os detalhes da tão esperada viagem para a Inglaterra. Todos estavam animados, especialmente Carolina, a cunhada de Mariana, que não perdia a oportunidade de lançar olhares de desdém e fazer comentários venenosos. Ah, Mariana, você tem certeza de que vai conseguir ir? A libra esterlina está um absurdo. Carolina comentou com um sorrisinho falso, fingindo preocupação. Viajar para a Europa exige muito dinheiro. Mariana respirou fundo, ignorando a provocação. Desde o início do casamento, Carolina fazia questão de tratá-la como se fosse inferior, como se Gustavo tivesse se rebaixado ao se casar com alguém que, segundo a cunhada, não tinha a classe que a família merecia. A verdade, no entanto, era que Mariana nunca ostentava, nunca fazia questão de exibir sua condição financeira. Seu dinheiro era fruto de anos de trabalho árduo, e ela não via necessidade de esfregá-lo na cara de ninguém. Já Carolina, que nunca precisou levantar um dedo para conseguir nada, adorava se gabar de seus luxos financiados pelo pai e, recentemente, por Gustavo, que sempre ajudava a irmã. A viagem havia sido um grande plano familiar. Todos iriam para Londres para uma temporada de 15 dias, explorando a cidade, conhecendo pontos turísticos e, claro, ostentando nas redes sociais. Carolina estava especialmente empolgada com as compras que faria. E, como sempre, ela tinha certeza de que Mariana mal conseguiria acompanhar. Pelo menos na Inglaterra ninguém vai precisar se preocupar com gente que compra roupas de loja popular, Carolina murmurou para a prima, mas Mariana escutou perfeitamente. Ela sentiu o rosto queimar, mas, ao invés de reagir, sorriu de forma enigmática. Se Carolina queria humilhá-la, ela estava prestes a aprender uma lição inesquecível. No final do dia, Gustavo chamou Mariana para uma conversa particular. Ele parecia aflito, inquieto. Amor, preciso te contar algo sobre a viagem, ele começou, hesitante. Mariana cruzou os braços, esperando. Eu paguei a passagem da minha irmã. Ela não tinha como bancar sozinha, e ele confessou, olhando para o chão, envergonhado. Aquilo não era novidade. Gustavo sempre ajudava Carolina, e Mariana já havia perdido as contas de quantas vezes o dinheiro deles financiou os caprichos da cunhada. Mas, dessa vez, era diferente. Carolina zombava dela, a considerava pobre, e, ainda assim, era o dinheiro de Mariana que, no final das contas, estava garantindo a viagem da cunhada. O nó na garganta de Mariana se transformou em uma ideia. Amor, tudo bem. Eu já cuidei de tudo, Mariana disse, e antes que Gustavo perguntasse o que isso significava, ela deu-lhe um beijo na testa e saiu da sala. Naquela noite, ao entrar em seu escritório, Mariana abriu o laptop e acessou as reservas. Como ela mesma havia feito o pedido de todas as passagens e encaminhado para Gustavo pagar, já que ele ficou responsável por receber o dinheiro de todos, um simples clique bastou para cancelar a de Carolina. Seu coração bateu forte, não de medo, mas de satisfação. Ela queria ver até onde Carolina iria com sua arrogância, sem saber que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. O dia da viagem se aproximava, e a cada encontro familiar, Carolina se gabava mais. Mariana apenas sorria. Ela sabia que o golpe viria na hora certa. Mas o que ela não esperava era que Gustavo tinha algo ainda mais chocante para revelar. Algo que mudaria para sempre a dinâmica da família e redefiniria completamente o papel de cada um na história. Mal sabia Carolina que sua maior humilhação estava apenas começando. O dia do embarque finalmente chegou. O aeroporto estava lotado, e a família de Gustavo reunia-se no saguão de embarque com malas elegantes e expressões ansiosas. Carolina, como sempre, fazia questão de exibir-se. Usava um vestido caríssimo e carregava uma mala de grife, enquanto olhava para Mariana com um ar de deboche. Mariana, você tem certeza de que trouxe todos os documentos?
Carolina questionou, com a voz carregada de falsa preocupação. Seria uma pena se algo desse errado e você ficasse para trás. Mariana apenas sorriu, mantendo a calma. O momento que ela esperava havia chegado. Todos seguiram para o check-in, e um a um foram apresentando seus passaportes e bilhetes. Quando chegou a vez de Carolina, a funcionária da companhia aérea franziu a testa e digitou novamente no sistema. Senhora, não há nenhuma reserva em seu nome para este voo, informou educadamente. O sorriso confiante de Carolina sumiu imediatamente. Deve haver algum engano, ela insistiu, olhando desesperada para Gustavo. Gustavo, diga alguma coisa. Não pode ser. O marido de Mariana fechou os olhos por um instante, já antecipando o desastre. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Mariana tomou a frente. Oh, Carolina, que surpresa! Parece que houve um problema com sua reserva. Que coisa não? Mariana disse com um brilho malicioso nos olhos. Talvez tenha sido um erro do sistema. Ou talvez não. Carolina arregalou os olhos, sentindo o ar faltar. O quê? Balbuciou. Sabe, Carolina, eu descobri que era eu quem estava pagando a sua passagem. Imagine minha surpresa ao perceber que a pobre aqui bancava a viagem da grande Carolina, Mariana continuou, sem pressa. Então eu simplesmente cancelei. Um silêncio pesado tomou conta do grupo. Todos olhavam para Mariana, depois para Carolina, que estava pálida de raiva e vergonha. Você o quê? Carolina gritou, sua voz esganiçada chamando atenção ao redor. Eu cancelei. Afinal, por que eu pagaria para você viajar se você me considera tão inferior? Mariana respondeu, cruzando os braços. Gustavo olhava tudo sem reação. Ele sabia que Mariana tinha razão. Carolina sempre abusara da generosidade dele, e Mariana finalmente dera um basta. Gustavo, faça algo. Eu preciso ir nessa viagem. Carolina implorou. Carolina, eu já fiz muito por você. Chega, Gustavo disse, soltando um longo suspiro. Mariana tem razão. Se você tanto queria ir, deveria ter pagado sua própria passagem. A cunhada ficou sem palavras. Pela primeira vez, percebeu que seu reinado de superioridade havia chegado ao fim. Enquanto isso, Mariana pegou sua mala e seguiu para o embarque. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente vitoriosa. Enquanto Mariana e os demais passavam pelo portão de embarque, Carolina ainda estava em choque. Seu rosto estava vermelho de raiva e humilhação. Seu olhar alternava entre Gustavo e Mariana, como se esperasse que, a qualquer momento, alguém fosse surgir com uma solução milagrosa. Mas ninguém fez nada. Isso é um absurdo. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou da família. Carolina esbravejou, mas Gustavo apenas abaixou a cabeça, evitando o contato visual. Mariana se virou para ela, ajeitando calmamente a alça da bolsa no ombro. Você sempre se achou melhor do que eu, Carolina, mas no fim das contas, sou eu quem tem o poder aqui. Acho que chegou a hora de aprender a se sustentar sozinha. Mariana sorriu e virou-se, caminhando em direção ao avião sem olhar para trás. A viagem seguiu conforme o planejado, e Mariana aproveitou cada momento na Inglaterra. Jantava nos melhores restaurantes, visitava pontos turísticos deslumbrantes e compartilhava tudo nas redes sociais. Seus stories eram repletos de registros felizes e sofisticados, que logo foram notados por Carolina, que, enfurecida, acompanhava tudo do Brasil. Sem conseguir se conformar com a situação, Carolina passou dias tentando contato com Gustavo. Ligava, mandava mensagens, pedia ajuda para parentes, mas tudo em vão. Gustavo, ciente da importância dessa viagem para ele e Mariana, decidiu cortar contato temporariamente. Pela primeira vez, sua irmã teria que lidar com as consequências de seus atos. Mas Carolina não desistiria tão fácil. Durante os dias seguintes, ela tentou encontrar uma forma de viajar por conta própria. No entanto, sem economias próprias e sem a generosidade do irmão, percebeu que seu estilo de vida dependia completamente do dinheiro dos outros. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente impotente.
No sexto dia de viagem, Mariana recebeu uma mensagem inesperada de uma prima de Gustavo: "Você não vai acreditar no que Carolina está fazendo. Melhor se preparar." Curiosa, Mariana respondeu: "O que ela aprontou agora?" O que veio a seguir foi uma sequência de prints reveladores. Carolina havia começado a espalhar pela família que Mariana havia manipulado Gustavo para tirá-la da viagem, que era uma mulher controladora e egoísta. Mas o pior ainda estava por vir. Em um dos prints, Carolina mencionava que se Mariana soubesse a verdade sobre Gustavo, talvez não estivesse tão segura de si. O coração de Mariana disparou. O que Carolina queria dizer com isso? Que verdade era essa? A viagem que era um sonho estava prestes a tomar um rumo inesperado. E, dessa vez, Mariana teria que estar preparada para enfrentar algo muito maior do que a arrogância de sua cunhada. Mariana passou a noite em claro, encarando os prints no celular. O que Carolina queria dizer com aquilo? Que verdade era essa sobre Gustavo? Seu casamento sempre pareceu estável, mas agora uma sombra pairava sobre sua relação. Ela precisava descobrir a verdade. Na manhã seguinte, durante o café da manhã no hotel, Mariana decidiu confrontar Gustavo. Ele bebia seu café distraidamente, alheio à atenção que crescia ao seu redor. "Gustavo, podemos conversar?" Ele olhou para ela com certa apreensão. "Claro, amor." "O que foi?" Ela colocou o celular sobre a mesa, exibindo os prints das mensagens de Carolina. "O que isso significa? Que verdade é essa que eu não sei?" O rosto de Gustavo empalideceu. Ele pegou o celular, leu as mensagens e suspirou profundamente. Mariana cruzou os braços, esperando. "Amor, eu não queria que você soubesse assim, mas acho que chegou a hora." Ele fez uma pausa longa, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. "Carolina sempre foi mimada pelo meu pai, mas tem um motivo para isso." Mariana franziu a testa. "O que quer dizer?" "Carolina não é minha irmã de pai e mão", Gustavo revelou. "Meu pai teve um caso com outra mulher e Carolina é fruto desse relacionamento. Quando minha mãe descobriu, foi um escândalo, mas por razões que nunca entendi, ela decidiu aceitar Carolina como parte da família. Meu pai bancava tudo para ela por culpa. Até hoje, minha mãe não consegue tratá-la como uma filha de verdade, mas finge por conveniência." Mariana piscou, absorvendo a informação. "Então é por isso que ela sempre agiu como se precisasse provar alguma coisa para todo mundo? Como se estivesse em constante competição?" Gustavo assentiu. "Sim. E ela sempre teve medo de perder os luxos. Quando meu pai morreu, ela se desesperou. Eu assumi as finanças da família e continuei ajudando, mas Carolina nunca soube se manter sozinha. A verdade é que ela vive com medo de perder tudo." Mariana respirou fundo. Agora tudo fazia sentido. A arrogância de Carolina, sua insistência em menosprezar os outros, tudo era uma fachada para esconder sua insegurança. Mas isso não justificava o que ela fazia. "Então ela tentou me expor, me difamar, porque sabe que se você ficar ao meu lado, ela perderá o pouco controle que ainda tem", Mariana concluiu, olhando fixamente para Gustavo. "Mas eu não vou deixar isso barato." Ela pegou o celular e digitou uma mensagem para a prima de Gustavo: "Obrigada por me avisar. Carolina adora jogar, então vamos jogar também." No dia seguinte, Mariana fez algo inesperado. Publicou uma foto dela e Gustavo na frente do Palácio de Buckingham com uma legenda enigmática: "Nem tudo é o que parece." Mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. A postagem viralizou na família. Comentários surgiram rapidamente, todos especulando o que Mariana queria dizer. E Carolina, como esperado, surtou. Ligou diversas vezes para Gustavo, mandou mensagens, mas ele ignorou todas. Mas Mariana não parou por aí. Decidida a colocar Carolina em seu devido lugar, ela enviou uma mensagem direta para a cunhada: "Se você quiser continuar jogando, estou mais do que preparada. Mas talvez seja melhor você parar enquanto ainda pode." O silêncio de Carolina foi a primeira vez que Mariana percebeu que tinha conseguido desestabilizá-la.
A mulher que sempre a menosprezava agora estava encurralada, sem saber como reagir. O jogo estava apenas começando, e Mariana estava pronta para dar o próximo passo. Mariana estava determinada a dar um fim definitivo ao reinado de arrogância de Carolina. Agora que sabia toda a verdade, ela tinha uma vantagem: a insegurança da cunhada. Sabia que Carolina temia ser desmascarada, perder os privilégios e, principalmente, ver sua imagem de rainha desmoronar. Era hora de expor quem ela realmente era. Nos dias seguintes, Mariana manteve-se atenta às redes sociais e aos grupos da família. Como esperado, Carolina tentou virar o jogo a seu favor, se fazendo de vítima e espalhando mentiras sobre Mariana. Ela dizia que tinha sido humilhada injustamente e que Gustavo estava sendo manipulado. No entanto, dessa vez, Mariana estava pronta. Ela reuniu todas as mensagens depreciativas que Carolina já havia mandado ao longo dos anos. Prints de conversas onde ela zombava dos outros, menosprezava parentes e, principalmente, onde falava mal do próprio irmão. Carolina sempre se achou intocável, mas agora teria que enfrentar as consequências de suas atitudes. Mariana organizou tudo e, com a ajuda da prima de Gustavo, soltou as informações nos grupos da família. Em poucos minutos, o caos se instalou. Tios, primos e todos os parentes começaram a questioná-la. A imagem de vítima que ela tentou construir se desmanchou em segundos. Como você teve coragem de dizer essas coisas? Uma tia escreveu. Sempre desconfiei que Carolina era falsa, mas isso prova tudo. Comentou um primo. Que vergonha, Carolina. Você sempre se achou melhor do que todo mundo, mas olha só quem realmente você é. Disse uma das tias mais respeitadas da família. A resposta de Carolina foi o silêncio. Ela não sabia como reagir. Nunca imaginou que alguém teria coragem de enfrentá-la de forma tão direta. Tentou se defender, mas cada justificativa que dava apenas a fazia parecer mais culpada. Enquanto isso, Mariana e Gustavo aproveitavam os últimos dias da viagem sem se preocupar com Carolina. Pela primeira vez, Mariana se sentia livre. Livre da insegurança, das comparações e, principalmente, do peso que Carolina sempre colocava sobre ela. Na véspera do retorno ao Brasil, Gustavo tomou a iniciativa de conversar com Mariana sobre o futuro. Acho que já deixamos claro para Carolina que não vamos mais aceitar esse tipo de comportamento, ele disse, segurando a mão de Mariana. Mas isso não significa que ela não vá tentar algo de novo. Ela sempre encontra uma forma de se vitimizar. Mariana sorriu de maneira confiante. Mas agora ela sabe que eu não sou uma mulher fraca. E se ela tentar algo, estarei preparada. Ao desembarcarem no Brasil, Mariana percebeu que algo havia mudado. Todos da família, que viajaram junto, olhavam para ela de forma diferente, não com desprezo, mas com respeito. A família de Gustavo finalmente entendia que ela não era apenas a esposa pobre. Ela era muito mais do que Carolina sempre quis acreditar. Mas Carolina não estava pronta para desistir. Assim que Mariana e Gustavo chegaram à casa deles, receberam uma ligação inesperada da mãe de Gustavo. Vocês precisam vir aqui agora, a voz dela soava grave. Carolina está dizendo coisas terríveis e vocês precisam esclarecer tudo antes que a situação piore ainda mais. Mariana e Gustavo se entreolharam. O que mais Carolina poderia estar tramando? Eles não podiam permitir que ela destruísse tudo o que haviam construído. No momento em que Mariana pensou que tinha vencido, um novo golpe surgiu. E dessa vez, poderia mudar tudo. Mariana e Gustavo seguiram direto para a casa da mãe dele. A tensão era palpável. No caminho, Mariana tentava imaginar o que Carolina poderia ter inventado dessa vez. Será que ela teria coragem de jogar ainda mais sujo? Gustavo dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, como se estivesse se preparando para o que vinha a seguir. Ao chegarem, encontraram um verdadeiro campo de batalha. Carolina estava sentada no sofá, os olhos vermelhos, soluçando dramaticamente, enquanto a mãe de Gustavo tentava consolá-la. Outros familiares estavam presentes, assistindo ao espetáculo. Assim que viu Mariana, Carolina se levantou de um pulo. Finalmente chegaram. Carolina exclamou, com a voz carregada de indignação.
espero que tenha coragem de admitir o que fez, Mariana. Mariana cruzou os braços, mantendo a calma. Do que exatamente você está falando, Carolina? Não se faça de desentendida. Carolina gritou, apontando o dedo na direção dela. Você destruiu minha reputação, espalhou mentiras sobre mim para toda a família e me fez passar vergonha. A mãe de Gustavo olhou para Mariana com um semblante confuso. Mariana, eu realmente espero que isso não seja verdade. Falar mal de alguém dentro da própria família, isso não é algo que eu esperava de você. Mariana respirou fundo. Sabia que Carolina estava jogando uma cartada final para tentar sair como vítima. Eu não espalhei mentiras, Carolina. Apenas mostrei a verdade. Tudo que foi exposto foram palavras que você mesma disse, mensagens que você mesma escreveu. Você sempre tentou me diminuir, sempre me tratou como inferior. Agora que as pessoas sabem quem você realmente é, você quer me culpar? Carolina ficou vermelha de raiva. Você me arruinou. Agora todo mundo me olha diferente, ninguém me apoia mais. Todos estão questionando minha lealdade à família. A mãe de Gustavo suspirou e finalmente falou: Carolina, você precisa entender que suas próprias ações trouxeram essas consequências. Eu sempre tentei proteger você, mas talvez tenha sido um erro. Você nunca aprendeu a assumir responsabilidade pelos seus atos. Todos ficaram em silêncio. Mariana olhou para Gustavo, que observava a cena com um olhar de decepção. Carolina, chega, Gustavo disse, com a voz firme. Já passou da hora de você parar com isso. Você sempre agiu como se estivesse acima de todos, mas a verdade sempre aparece. Se você quer respeito, precisa começar a respeitar os outros. Os olhos de Carolina se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez não havia mais plateia para confortá-la. Todos já estavam cansados de suas manipulações. Mariana sentiu um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez, Carolina estava colhendo as consequências de suas ações. Mas ainda restava uma última peça desse quebra-cabeça. Algo lhe dizia que Carolina não desistiria tão fácil. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. A mãe de Gustavo olhava para Carolina com uma mistura de pena e decepção, enquanto Gustavo e Mariana trocavam um olhar que dizia tudo. Finalmente, Carolina tinha se exposto demais. Era o fim de um ciclo, o momento em que a máscara da cunhada havia caído de vez. Mas, ao contrário do que Mariana imaginava, Carolina não se rendia. Ela não aceitava a derrota. Em seu coração, ainda restava um fio de esperança de que poderia reverter a situação. A sala estava cheia, mas o ambiente era pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a acontecer. Carolina, embora visivelmente derrotada, não parecia disposta a deixar as coisas como estavam. Ela respirou fundo e, com uma voz baixa e entrecortada, começou a falar. Eu não posso acreditar que todos vocês estão me virando as costas por causa dela. Ela apontou para Mariana, como se fosse a única culpada de todo o seu sofrimento. Eu sempre fiz tudo por essa família. Sempre me sacrifiquei, sempre tentei ser a melhor. E agora, por causa de Mariana, estou sendo tratada como uma vilã. Gustavo soltou uma risada amarga. Era quase inacreditável como Carolina ainda tentava manipular todos à sua volta, mesmo agora, quando as evidências estavam tão claras. Ele balançou a cabeça, desapontado. Carolina, não se engane. Você sempre foi a vilã dessa história. Sempre manipulou, sempre fez o que quis e se escondeu atrás de uma fachada de perfeição. A verdade é que você nunca soube o que significa humildade. E, sinceramente, eu estou cansado de ser cúmplice disso. A mãe de Gustavo, que até então tinha tentado mediar a situação, olhou para ela com uma expressão dura. Ela respirou fundo e, com um tom grave, falou: Carolina, eu sei que eu sempre tentei proteger você, mas, honestamente, já não sei mais como. Você precisa enfrentar a realidade. Suas ações têm consequências. Você sempre se achou no controle, mas a vida não funciona assim. Talvez seja a hora de você começar a aprender a viver com as consequências dos seus atos. O semblante de Carolina mudou,
e Mariana percebeu, pela primeira vez, que sua cunhada estava começando a entender que não havia mais escapatória. A máscara de coitadinha já não colava mais. As pessoas à sua volta já não a viam com os mesmos olhos. O controle que ela achava que tinha sobre tudo e todos estava se esvaindo, e ela não sabia como reagir a isso. Mas então, em um movimento desesperado, Carolina fez algo que deixou todos atonitos. Ela se levantou abruptamente, como se tivesse tomado uma decisão radical. Com as mãos trêmulas, puxou uma carta do bolso, com o selo de um escritório de advocacia. Ela jogou na mesa, fazendo um barulho que quebrou o silêncio tenso da sala. Eu não vou permitir que isso continue. Eu vou lutar pelo que é meu. A voz de Carolina estava cheia de raiva e vingança. Se vocês acham que podem me humilhar e me tirar tudo sem consequências, estão muito enganados. Vou processar todos vocês. Vou lutar pela minha parte da herança, vou fazer com que todo mundo saiba quem realmente é Mariana. Mariana olhou para Carolina com um sorriso quase imperceptível, mas a raiva em seu olhar era palpável. Aquela ameaça não a abalava mais. Ela já havia previsto que Carolina tentaria alguma cartada final para se salvar, mas o jogo tinha mudado. As cartas estavam na mesa, e agora era Mariana quem tinha o controle da situação. Carolina, você não tem nada a perder agora, disse Mariana calmamente, mas com firmeza. Você já perdeu a credibilidade de todos, a lealdade de sua família e, principalmente, a sua própria dignidade. E você realmente acha que uma ação legal vai mudar isso? Você se expôs demais, Carolina. Não há mais espaço para mentiras. A mãe de Gustavo olhou para a carta de Carolina, leu rapidamente e virou-se para ela, sua expressão uma mistura de incredulidade e desapontamento. Isso é um absurdo, Carolina. Você não tem mais base para processar ninguém. Você destruiu a confiança que nós tínhamos em você, e agora vem com essa história? Gustavo, que até então não havia falado muito, resolveu dizer algumas coisas. Sua voz estava firme, mas carregada de uma tristeza que Mariana raramente ouvirá dele. Carolina, se você continuar com isso, vai perder tudo. Não apenas o respeito de todos, mas também o pouco que ainda tem. Isso não é sobre herança, não é sobre o que você acha que merece. É sobre a vida real. E, por mais que você tente se enganar, todos nós sabemos quem você é agora. Eu já não sei mais como te defender. Carolina olhou para ele, seus olhos cheios de uma raiva que agora parecia mais impotente do que nunca. Ela estava sozinha, perdida em um labirinto de mentiras e manipulações que ela mesma construíra. E a última carta que ela tentava jogar, com a ameaça legal, parecia cada vez mais vazia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não havia mais palavras a dizer. Carolina sabia que a batalha estava perdida. Ela tentará de tudo, manipulação, vitimização, ameaças, mas tudo que ela conseguirá foi se isolar cada vez mais, afundando na própria farsa que ela mesma havia criado. Mariana, por sua vez, não se deixou levar pelas provocações. Ela sabia que agora era o momento de dar o golpe final, mas não com raiva, e sim com uma certeza inabalável. Ela havia vencido. Carolina estava finalmente sendo desmascarada, e a partir daquele momento, nada mais poderia destruí-la. Mariana se sentia mais forte do que nunca. Carolina, a vida tem uma forma engraçada de nos ensinar, não é? Mariana disse, com uma serenidade que contrastava com o turbilhão de emoções dentro da casa. Você pensou que poderia continuar jogando com todos nós, mas agora você vai ter que enfrentar a verdade. E, talvez, no futuro, aprenda que o respeito nunca se conquista através do medo, mas sim através da honestidade e do caráter. Com isso, Mariana se levantou e, ao lado de Gustavo, caminhou para a porta. Não havia mais nada a dizer. A guerra estava vencida. Carolina ficaria para trás, envolta em suas próprias mentiras. Mariana e Gustavo seguiram seu caminho, conscientes de que, finalmente, haviam colocado um ponto final no reinado de arrogância e manipulação que Carolina exercia sobre todos. Naquela noite, ao chegarem em casa, Mariana e Gustavo se olharam, e pela primeira vez, o peso de anos de tensão e medo parecia ter desaparecido. Eles estavam mais unidos do que nunca.
O futuro era deles, e a partir de agora, nada os impediria de viver em paz. Se você se surpreendeu com essa história de manipulação, vingança e superação, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo como este. Temos muito mais conteúdo emocionante e cheio de reviravoltas para você. Ajude-nos a espalhar essa história e inspire outros a enfrentarem os desafios com coragem e determinação. Se você também já enfrentou alguém como Carolina, compartilhe sua experiência nos comentários. Estamos ansiosos para ouvir sua opinião. Até o próximo vídeo.